A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024. A revista como um todo fala sobre a Igreja, né? O título aqui é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Na lição número 1, a gente já estudou sobre a origem da Igreja, foi uma lição muito boa porque deu para entender realmente o que é a Igreja. E agora na lição número 2, a gente vai se aprofundar num tema bem interessante, que é assim, são as figuras de linguagem usadas para se referir à igreja, que no caso os escritores bíblicos queriam explicar algum aspecto da igreja, e assim eles usaram essas figuras de linguagem. É um artifício literário que ajuda bastante o texto, então a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, e nesta aula aqui eu pretendo fazer uma explicação rápida sobre figuras de linguagem, e vamos fazer a leitura de todas as passagens bíblicas citadas na lição para que nós possamos realmente compreender qual o significado dessas figuras de linguagem. Então aqui Paulo, por exemplo, usa a ideia do corpo de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, como esposa de Cristo, rebanho de Deus. Pedro também usa essa figura do rebanho. Então assim, a gente precisa realmente compreender, né, o que significa cada uma dessas figuras de linguagem. Isso aqui é muito importante para fazer aplicações práticas para a igreja nos dias de hoje. Então, esse vídeo é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Aqui eu não vou explicar a lição passando por cada tópico e subtópico em detalhes, como eu fiz no meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo é o vídeo com slide em PowerPoint, em que eu explico passando por cada tópico e subtópico. Aqui eu vou destacar as passagens bíblicas para nós nos aprofundarmos em alguns aspectos aqui dentro da lição relacionados à igreja, certo? Então, antes de começar, só lembrando que no nosso site ebdenfoco.com você encontra slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens, vários cursos, vários PDFs. Nós lançamos uma novidade bem interessante que eu mostrei no vídeo anterior e quero reforçar aqui agora, que são os slides antigos que a gente já fez desde 2017, que estão disponíveis na nossa plataforma em PDF gratuitamente. Isso mesmo, você pode baixar mais de 750 slides das lições CPAD para você estudar, aprender mais e também usar na sua igreja. Então acesse ebdenfoco.com para conhecer esse material e, claro, né, o material atual da revista atual de adultos e de jovens, o slide em PowerPoint que você pode também usar na sua igreja. Bem, vamos lá, vamos começar aqui falando desse tema. Assim, eu tenho 3 aulas sobre figuras de linguagem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para essas 3 aulas. Já distribuí elas nos grupos do WhatsApp. Se você não entrou no nosso grupo ainda, pede aí para entrar, né? Temos o nosso número do WhatsApp na descrição do vídeo. E do nosso site também tem lá o número do WhatsApp no topo da página. Então, assim, você pode solicitar para entrar no grupo e receber esse material. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para 3 vídeos sobre figuras de linguagem. Eu dou uma aula completa sobre figuras de linguagem. Eu uso 2 livros para estudar esse tema. Eu vou pegar eles aqui. Esse livro aqui, ó, A Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, é um excelente livro. Eu uso ele como base para as minhas aulas sobre figura de linguagem. É um excelente livro, muito bom mesmo. E esse outro aqui, Introdução à Interpretação Bíblica, né, William Klein, Craig Blomberg e Robert Hubbard. Então esses 3 autores aqui têm esse livro excelente, muito bom. Também tem aí uma parte que explica sobre figuras de linguagem. Então, assim, se você quer se aprofundar, é bom você procurar algum livro de interpretação bíblica que você vai aprender mais sobre o uso das figuras de linguagem. Tem 2 figuras de linguagem principais que são usadas nessa lição. É o símile ou assímile, eu acho que depende muito da tradução dos livros, né? Geralmente uns falam o símile, outros falam assímile, e a metáfora. Então eu vou usar aqui a símile e a metáfora, vou usar no feminino. A símile é quando você usa a palavra como. Tal coisa é como tal coisa. Então a gente tem esse como, e então isso é o uso da figura de linguagem chamada símile. Por exemplo, Efésios 5:25, na nossa leitura bíblica em classe. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então tem o como aqui, é usado símile, tem essa comparação. Então o amor do marido com a esposa deve ser da mesma maneira do amor de Cristo com a igreja. Então tem o como. A metáfora não tem o como, é uma comparação direta. Por exemplo, vós sois a geração eleita. Então aqui já tem uma informação direta. Então vocês são, o verbo ser e estar geralmente está presente aqui. Então vós sois a geração eleita, não tem como, vocês são como a geração eleita. Não, não é assim. Então isso aqui é uma metáfora.
Qual a diferença? Basicamente, o símile é uma comparação mais explícita, né? Tem o como, então você simplesmente vai procurar a relação dessas duas coisas, porque geralmente elas não são coisas totalmente diferentes, né? Então são duas comparações ali, duas coisas diferentes, mas que você vai procurar o significado dentro do próprio contexto, né? E vai informar isso aí. E a metáfora, né, quando fala assim, vocês são geração eleita, eu tenho uma comparação um pouco mais direta, porém a interpretação segue a mesma lógica do símile. Eu procurar a relação dessas duas coisas. Então, o que é ser uma geração eleita? O que é ser sacerdócio real? Eu tenho que procurar essas imagens lá no Antigo Testamento. Bem, vamos lá. Essa informação rápida aqui só para a gente entender realmente que essas figuras elas têm nome, elas são estudadas de maneira mais profunda. Então aqui no tópico 1, a gente tem a passagem de 2 Coríntios 11, 2. Né? Paulo fala assim, ó, vou ler aqui essa passagem só para a gente entender melhor. Fala assim, eu vou ler na NVI. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Observe que ele usa o como. Então aqui a gente tem o símile ou a símile, né? Então, símile, a figura de linguagem usada aqui porque tem o como. Então a gente tem uma comparação. Ele compara a igreja com uma virgem. Qual é o significado disso aqui? Por que que ele usa aqui a virgem, né, para fazer uma referência à igreja? A gente precisa ler o contexto. Quando a gente continua a leitura, ele vai citar Eva, que foi enganada pela serpente, né, e aí ele fala assim, ó, pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, isso no versículo 4, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ou seja, Paulo está preocupado aqui em trazer um ensino para a igreja de alerta contra os falsos profetas, os falsos evangelhos que tem por aí. E aí ele faz essa comparação porque quando a igreja abraça um falso evangelho, ela está traindo o seu noivo, então está traindo Cristo, né? Então, assim, por isso que ele faz essa comparação, porque o noivado naquela época era algo muito sério, e a noiva tinha que se apresentar virgem, pura para o seu marido. Então tem a relação aqui com pureza. Então uma igreja que se contamina com falsos ensinos, com falsos evangelhos, qualquer coisa que venha contaminar a pureza da igreja, isso vai trazer prejuízos. Então o casamento naquela época poderia não acontecer porque a noiva não se manteve pura, ou seja, ela não era virgem. Então a igreja tem que se manter pura. Aqui tem relação com a pureza da doutrina que é ensinada na igreja. Então Paulo usa essa figura da noiva nesse sentido. Vamos continuar aqui para o tópico 1.2. Nesse subtópico, a gente vai para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, que está aqui na nossa revista, né? Fala assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui a gente tem uma comparação que é do relacionamento de Cristo com a igreja é parecido com o relacionamento do marido com a esposa. Esse ensino de Paulo é um ensino que é para casais. Paulo está falando assim, olha marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se sacrificou pela igreja. Ele fez algo extraordinário, ele deu a vida pela igreja. E assim deve ser também o comportamento do marido, ele tem que dar a vida pela esposa. Então a gente lê essa passagem aqui e muitas vezes fica preso naquela questão da mulher ser submissa ao marido, mas quando a gente vê o sacrifício que o marido tem que fazer pela esposa, a gente vê também que é um tipo de submissão. Então é algo que acontece dentro do lar, mas que é um amor extraordinário, parecido com o amor de Cristo para com a igreja. Então tem essa comparação como amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e daí a gente tira ensinamentos riquíssimos nesse sentido. Aqui a gente já observa, né, o quanto Cristo nos amou. Ele se sacrificou por nós, ele purifica a sua igreja, ele protege a sua igreja, enfim, é algo extraordinário. Então aqui a igreja ela tem que ficar tranquila, porque Cristo cuida dela, Cristo cuida de nós, ele cuida da nossa vida, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então essa figura da esposa traz essa relação do cuidado de Cristo para com a igreja. No tópico 1.3 a gente tem aqui rebanho de Deus.
né? A gente já tem duas passagens bíblicas que usa esse termo rebanho, que é uma em Atos 20, 28 e outra em 1 Pedro 5, 2 e 3. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui, rebanho é uma comparação com um rebanho de ovelha, um pequeno rebanho de ovelhas. E Pedro também usa nesse mesmo sentido. Tanto Pedro como Paulo vão fazer referência à igreja, comparar a igreja com o rebanho. Ele fala assim: cuidem de vocês. Isso aqui é uma instrução que Paulo está passando para a liderança da igreja de Éfeso e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou. Aqui Paulo usa uma figura de linguagem um pouco mais direta, que não é símile nem metáfora, é a hipocatástase. Esse nomezinho feio mesmo, hipocatástase, é uma figura de linguagem que já entra direto assim, tipo, olha, cuidem do rebanho. Não é que a igreja é como um rebanho, como a igreja é um rebanho, não. Rebanho, direto. Tipo, ele já joga direto. Então, cuidem do rebanho. Qual é o contexto aqui? Paulo está passando instruções ali para a liderança da igreja para que eles não deixem falsos profetas entrarem na igreja. Então ele faz essa comparação de rebanho porque tem os lobos que atacam os rebanhos de ovelhas. Da mesma forma, na igreja tem falsos profetas que querem entrar na igreja e disseminar falsos ensinos. Então cuidar do rebanho é nesse sentido, é evitar que a igreja seja contaminada com falsos ensinos que vêm desses falsos profetas, que são lobos disfarçados de ovelha. Então a gente, lendo o contexto, a gente percebe isso. Então essa comparação que Paulo faz, que chama a igreja de rebanho, é justamente no cuidado, para você não deixar qualquer pessoa subir no púlpito para pregar, para ensinar. Não é qualquer um que deve fazer isso. Tem que ter todo um cuidado para que os falsos ensinos não se disseminem dentro da igreja. Pedro também usa nesse mesmo contexto. Amém? Continuando para o tópico 2, a gente tem aqui a passagem de Pedro, 1 Pedro 2,9, que faz parte aqui do nosso texto áureo, né? O texto áureo diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa passagem de Pedro, ele faz a comparação direta, né? Vocês são, isso aqui é uma metáfora, e aí ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, fazendo referência ao povo do Antigo Testamento, que era o povo escolhido de Deus. Então a gente tem uma diferença aí do Antigo para o Novo Testamento, e aqui, quando ele fala assim, vocês são geração eleita. Por que ele está pensando nisso? Porque o povo de Israel se considerava um povo eleito por Deus, e de fato era no Antigo Testamento. Mas na Nova Aliança a gente não tem mais um povo específico, com etnia específica, que é o povo escolhido de Deus. Não, o povo escolhido de Deus são todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, todos aqueles que realmente entregaram a vida a Cristo. Então Pedro escreve essa carta aqui para judeus e não judeus, está falando assim, vocês todos em Cristo são um povo só, vocês são a geração eleita. O Antigo Testamento já passou, a Antiga Aliança já acabou. Depois ele fala, vocês são sacerdócio real. Por que isso aqui? Porque na Antiga Aliança, o sacerdote era aquele que tinha autorização para fazer o sacrifício, para levar as petições do povo diante de Deus. Enfim, ele era o intermediador. Não tem mais necessidade, você chega diretamente com Cristo. Então, chamar a igreja de sacerdócio real é dizer, vocês têm autorização para entrar na presença do Criador. Não precisa mais do sacerdote, do sumo sacerdote humano, porque nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Ele fez o próprio sacrifício. Vocês são nação santa e povo adquirido. Mais uma vez, reforça a questão que já falamos no começo de ser geração eleita, ou seja, um povo eleito, um povo adquirido, um povo santo. A nação de Israel era para ser uma nação modelo. Eles não conseguiram fazer isso por muito tempo. Agora, nós que somos a igreja, nós temos sim que ser diferentes. O povo do mundo tem que olhar para a igreja e ver a igreja como um povo santo, separado do pecado. E nós, de fato, temos que ser. Então, a ideia aqui dessa figura de linguagem é mostrar que o povo de Deus, na nova aliança, é um povo diferente, é o povo escolhido, um povo santo que vive separado. Amém? Vamos para a próxima figura de linguagem, corpo de Cristo.
Aqui o escritor da revista fala assim, ó, essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos ler a passagem de 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler o versículo 27, que diz assim, ó, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Observe que ele usa o verbo ser, vocês são. Então a gente tem uma metáfora aqui. Então, aqui a comparação do corpo ela é muito significativa, porque, de acordo com o contexto, Paulo está falando da unidade da igreja. Vamos entender a carta de Paulo aos Coríntios. Essa igreja era muito problemática. Era uma igreja que tinha divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Ou seja, uma igreja que tinha vários grupinhos e cada um querendo ser mais importante do que o outro. Outro problema que tinha nessa igreja é que lá tinha os dons espirituais, tinha todos os dons. Porém, eles estavam usando os dons espirituais de maneira errada. Por isso que Paulo vai trazer várias instruções aqui falando de dons, principalmente aqui no capítulo 12. Ele está falando de dons espirituais e por isso que ele começa a falar da questão da igreja ser o corpo de Cristo e comparando cada participante do corpo de Cristo como um membro do corpo. Ele fala aqui mais na frente da questão do corpo ser apenas um membro. Por exemplo, somente mão, somente orelha. Vamos ler o texto? Vamos ver aqui. Ele fala assim, ó. Versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, e não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, é um absurdo um membro querer se sobressair sobre os outros. Não faz o menor sentido. Então aqui a gente tinha uma igreja que era problemática, um querendo ser melhor do que o outro, querendo usar os dons espirituais para se sobressair, ser mais espiritual. E Paulo fala, não faz sentido isso. O corpo, ele funciona de maneira coordenada, né? Nenhum membro é mais importante do que o outro. No meu primeiro vídeo, eu falei que Paulo tem em mente aqui os órgãos externos, não os órgãos internos. E um irmão comentou no meu vídeo falando que enfim, porque eu falei assim, que Paulo não tinha conhecimento dos órgãos internos, né? E aí o irmão comentou assim, e como que eu concilio essa tua fala com as passagens que diz que a Bíblia é inspirada, né? A gente tem várias passagens dizendo que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo conhece tudo. Então, assim, por que Paulo não conheceria os órgãos internos? Assim, eu não quero me alongar nessa explicação, mas de maneira bem direta, assim, a inspiração bíblica, ela é algo sobrenatural, realmente. Porém, os escritores bíblicos escreveram de acordo com o contexto que eles viviam. Então, eles traziam profecias, coisas extraordinárias, porém, com a linguagem que o povo entendia, tá? Com figuras de linguagem que o povo entendia e trazendo coisas do dia a dia que o povo entendia. Olha as parábolas de Jesus, coisas do dia a dia, uma moeda que era perdida em casa, um semeador que saía para semear. Da mesma forma, Paulo, quando ele escreve, por mais que ele fale coisas extraordinárias, ele fala do cotidiano e, enfim, tudo usado para que o povo compreendesse. Então, realmente, Paulo tinha em mente os órgãos externos. Nos dias de hoje, o conhecimento que a gente pode fazer essa comparação com os órgãos internos? Eu acredito que sim, mas talvez não seja necessário, porque o que está escrito aqui com os órgãos externos já contempla bem o que Paulo está querendo dizer. Então, a gente tem aqui, né, essa figura de linguagem, né, que fala da unidade, ou seja, a igreja ela deve trabalhar unida. Então, a figura do corpo é usada nesse sentido. Tá? Se um membro se prejudicar, se machucar, todos os outros vão sentir. Então, a igreja tem que se manter unida. Nenhum pode querer se sobressair sobre o outro, né? Então, realmente, Paulo vai deixar claro que cada um tem um papel importante, né? No final ele fala isso, né? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de curar. Aí no final ele fala, entretanto, busque com dedicação os melhores dons, ou seja, busque o dom que está precisando na sua igreja. O melhor dom não é dom de profecia, dom de curar, não. O melhor dom é aquilo que tem necessidade na sua igreja. Se na sua igreja está precisando de alguém para carregar banco, para arrumar a igreja, para fazer... Então busque isso, busque capacitação para fazer esse trabalho. Eu não vou explicar aqui sobre dons espirituais agora, eu posso até deixar linkado aí uma aula minha sobre dons, mas assim, o propósito aqui realmente é que cada pessoa da igreja possa trabalhar em prol do reino, e esse trabalho é importante, ninguém é superior a ninguém. É basicamente isso a figura do corpo de Cristo.
No tópico 3, a gente tem, né, santuário de Deus e casa de Deus, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai ler aqui a passagem de Coríntios, 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então a gente tem aqui Paulo falando para a igreja como um todo, e depois, lá no capítulo 6, versículo 19, ele fala de cada crente individualmente. Então, assim, todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E 1 Timóteo 3,15 também usa essa figura de linguagem, casa de Deus. Então, o que a gente tem aqui? A cidade de Corinto era uma cidade que tinha assim, muitos deuses que eram adorados, era uma cidade cosmopolita, porque vinha pessoas de vários lugares do mundo, que era aquela mistura, e tinha vários templos desses deuses, e muita gente que se convertia continuava frequentando esses templos. Então Paulo vai tratar desses assuntos aqui, vai falar dessas comidas oferecidas a ídolos e tudo mais, e eles tinham o seguinte pensamento: o ídolo não existe, Deus é um só, então o que está sendo oferecido lá não é nada, eu posso frequentar essas festas nesses templos. Então tinha uma relação muito forte do povo com o templo, de frequentar o templo, de ir ao templo. E aí Paulo vai falar para eles assim: olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Deus habita em vocês. Porque naquela época a igreja funcionava nas casas. Eles não tinham templo, a igreja não tinha permissão para construir templos. O templo cristão surgiu só depois do ano 350 depois de Cristo. Então a igreja passou aí 3 séculos existindo nas casas. E a ideia do templo, né, porque muitos crentes sentiam falta do templo, porque quando eles estavam na vida antiga deles, eles iam para esses templos, e agora não vai mais, né, porque assim, não faz sentido o cristão participar dessas festas nesses templos. Vocês agora são o templo do Espírito Santo. Então a figura do templo aqui é justamente para fazer esse contraste, mostrar que agora não tem mais necessidade de eu ir até um templo, e também um templo pagão, não faz sentido eu ir. Se eu agora sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, habita em mim. Então, assim, Paulo traz esse ensino para essa igreja justamente nesse sentido, nesse contexto. Realmente, para nós, isso talvez não seja tão intenso, mas para eles naquela época foi sim muito intenso. Para eles naquela época, quando Paulo disse que vocês são templo de Deus, Deus habita em vocês, vocês são santuário de Deus. E aí o corpo de vocês é muito importante. Não usem o corpo de vocês para prostituição, para bebedeira. Enfim, vocês estão contaminando o templo de Deus. E eu acredito que Paulo também está indo nesse sentido, de que muitos achavam que eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser com ele. Porque esse era o pensamento daquela época. O pensamento grego daquela época era esse, né? Que a alma era espiritual, era pura, mas o corpo era impuro. O corpo não tinha solução para ele. Então eu faço o que eu quiser do meu corpo. Por isso que Paulo também trata nessa carta aqui sobre a ressurreição do corpo, mostrando que o corpo é importante, que nós temos que preservar o corpo puro. E Paulo vai explicar por quê. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus habita dentro de cada crente. Amém? Então a gente vai aqui para o final da nossa lição. Ele fala assim: o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Vamos ver as considerações que o escritor da revista coloca aqui. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. O rebanho tem que ser protegido pelo pastor. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Então, é uma bênção muito grande fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja, e entendendo essas figuras de linguagem, a gente consegue compreender melhor qual é o papel da igreja, qual é o papel meu e seu no reino de Deus. Porque se nós pertencemos ao corpo, nós somos importantes, nós temos uma função muito importante no corpo, que não deve se sobressair sobre os outros, mas deve contribuir para o funcionamento do corpo como um todo. Que nós venhamos procurar saber qual é o nosso papel, qual é a nossa função no corpo. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente sua vida quando você começar a trabalhar em prol do reino de Deus, contribuindo para o bom funcionamento do corpo de Cristo.
Amém? Então encerro aqui, espero que você tenha compreendido e não esqueça de acessar as aulas extras que tem aí sobre figuras de linguagem, nosso material sobre esse tema também. Quem é assinante, além de assistir às aulas, também vai acessar um material extra sobre figuras de linguagem. E, enfim, acesse a plataforma EBD em Foco que você vai conhecer o nosso material, o nosso conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.